o que a gente vai ter que fazer, tá? No caso aqui, eu peguei uma disciplina qualquer, né? E aí eu vou ativar a edição da disciplina, porque eu preciso adicionar uma semana aqui, né? No caso, eu peguei a disciplina de técnica de negociação, onde eu já criei todo o perfil dela, né? A parte de bem-vindo do aluno, né? Eu coloquei aqui o mês de março, que é com as atividades e os conteúdos referentes a cada semana. O mês de abril, também com os conteúdos referentes ao mês de abril, o mês de maio. Para cada disciplina também, e para cada mês eu também criei uma atividade, né? O mês de junho, que é o mês onde nós aplicaríamos as provas presenciais, no caso, eu criei aqui o mês com as provas online, que seriam as mesmas que presenciais, né? Eu criei aqui a prova específica, né, que é a de 10 questões, que é no período que a gente utiliza, a sub, para quem não conseguir fazer a prova específica, né, e a de exame, que é a RPC, né, a recuperação, para aqueles alunos que não conseguirem atingir a pontuação referente ao semestre, né, nós temos a opção do exame aqui, que eu fiz uma configuração especial para essa, né, mas eu vou mostrar passo a passo como é que vocês têm que fazer para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui eu vou, na última aba, para adicionar uma semana, tá? Que é o que vocês vão fazer, vocês vão criar essa ambientação do mês para as provas, adicionar aqui. Você adicionou, você vai vir aqui em editar semana, né? Aqui você personaliza e preenche, né? Mês de avaliação, né? Provas, o que vocês quiserem preencher aqui, tá bom? E aí aqui vocês postam uma mensagem, uma imagem que signifique essa parte das provas. Se quiser, eu posso até mandar no e-mail a mensagem que eu coloquei e a imagem que eu utilizei para ficar meio padrão. Até seria bacana, né, para a instituição. Mas aí vai de cada professor ou coordenador e tal. Feito isso, né, vocês colocam aqui as informações, né, como vai ser a prova, como é que é referente a esse mês, né, os tipos de provas, metodologia, tudo que você coloca essas informações aqui. Feito isso, salva, tá? Porque essa vai ser a página da prova, tá? Que nem eu aqui vou mostrar a minha aqui um exemplo, como é que eu fiz, né? Coloquei o mês, né? De 1 a 30 de junho, porque é o período que a gente encerra, né? Inicia e encerra. Aí aqui eu mandei uma mensagem, né? De positivismo para os alunos, né? E aí em cada avaliação, aí eu coloquei a metodologia de cada avaliação, tá? Nessa primeira aqui, eu coloquei que o questionário de conhecimentos referente ao semestre contém 10 questões objetivas, né? Com apenas uma alternativa, já dizendo que é de múltipla escolha, né? E no final, eles devem confirmar todas as questões respondidas, né? Lá também na programação, ele vai ver que tem 1 hora para a execução da prova, né, e só uma tentativa, né, na hora que ele iniciar, ele tem 1 hora, tem 60 minutos para fazer, né, de 10 questões e uma única tentativa. Respondeu aquilo, ele já tem aquela nota, não tem uma outra tentativa, tá? Mas eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. Aqui, depois que a gente criou esse ambiente aqui, né, a semana, ou mês, você vem aqui em adicionar questionário, tá? Porque aqui temos muitas atividades, tá? Mas aqui eu utilizei foi o questionário, porque eu quero adicionar um questionário que está relacionado de múltipla escolha, tá? Para ficar mais fácil na minha criação até. Né? Aqui vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, eu coloquei PES, que é referente às provas específicas. Aqui o texto, né? Eu cliquei aqui porque esse texto tem que aparecer para o aluno lá na hora que ele vê o mês, tá? Aí aqui eu faço a parte da configuração, né? E habilito essa parte, que é quando vai começar, tá? Tipo, se é para começar, que nem o calendário diz, que é de 8 de junho, né? Eu vou colocar, porque como é uma prova online, eu vou colocar para iniciar às 0 horas, né?
E o final, que é o período, né, que consta no calendário, vou colocar um final qualquer aqui, tá? Porque eu não me lembro agora qual é a data que mostra lá. E eu vou colocar que encerra às 23 horas e 59 minutos, tá? Esse é o período, mas aí vocês colocam o período que está no calendário, tá? Aqui, o limite de tempo eu habilitei, tá? Então, eu coloquei aqui, configurei para 1 hora, tá? Aqui, quanto tempo esperar? Aqui está relacionado às tentativas, tá? Eu coloco o primeiro, tá? Porque aí, se ele terminou, se caso eu quero deixar com 2 tentativas. Como é prova, a gente não coloca 2 tentativas, mas se é uma atividade costumeira aí que nós colocamos para os alunos fazerem, eu quero que o aluno tenha 2 tentativas. Aí você pode deixar aqui nessa opção, que aí ela abre automaticamente, né? Assim que ele enviar a atividade, ela abre uma outra tentativa para ele, tá? Período de carência de envio eu não coloquei, tá? Não tem carência para prova, para avaliação. Se for uma atividade, né, semestral ou semanal, aí a gente coloca, habilita uma carência de envio aí, mas nesse caso de avaliação eu não coloquei, tá? A parte de categoria aqui, como eu já configurei o meu boletim de provas, né, ele vai aparecer isso para mim. No caso de vocês, né, eu acho que vocês não têm o boletim aí no EAD configurado, tá? Depois eu posso fazer um vídeo de como configurar aqui, mas aí já é específico. Então, deixa como não categorizado. A nota de reprovação não coloca, porque como o boletim de vocês não está configurado, não adianta colocar a nota de aprovação, porque isso não vai interferir em nada. Tentativas, uma única tentativa, aquilo que eu falei. A tentativa aqui, ó, quanto tempo esperar, abre uma nova tentativa, né? Tipo, o tempo expirar é o quê? De 1 hora. Se expirou em 1 hora, ele já abre uma nova tentativa para o aluno, né? No caso, vai ser 1 hora, eu só deixei uma tentativa, então acabou, tá? O método de avaliação, ele não abre aqui, tá? Ele não mostra, porque eu não habilitei alguma outra, a parte de avaliação, não tem configurado isso. Aqui, cada pergunta, o layout, vai aparecer uma nova página. Então, vai aparecer em letras grandes, uma pergunta por página. Então, ele respondeu aquela, já vai para a próxima página, uma outra pergunta. Se você quiser que apareça 10 perguntas numa página só, você coloca, tá bom? Eu sempre deixo uma pergunta por página, que é melhor para trazer tranquilidade para o estudante, tá? Porque senão ele vê que tem um montão, ele fica meio apavorado. Então, nós não queremos isso, tá? Aí, aqui, se você pôr mais, vai mostrar método de navegação livre. Por quê? Livre é o quê? Ele pode ir lá e pular aquela questão. Eu posso ir para a segunda e não quero responder a primeira. Pode. Agora, se você quiser que seja uma coisa mais limitada, seja sequencial, ele tem que seguir aquela ordem, aí você coloca sequencial, tá? Mas se não, deixa livre, que é a melhor opção, é deixar livre mesmo, tá? Comportamento da questão, tá? É questão do feedback, tá? Eu sempre deixo para misturar as questões, como sim, mas se vocês quiserem que não misture as questões, deixe na ordem que você colocou, põe aqui não, tá? Mas eu sempre deixo que sim, para misturar, para evitar que o aluno passe cola, né? E, referente ao comportamento das questões, eu deixo como feedback adiado, tá? Vou mostrar mais aqui, ele não habilita, tá? Mas eu deixo sempre como feedback adiado. Pode mostrar o feedback imediato? Sim, pode, né? O imediato já mostra as respostas na hora para o aluno, tá? O adiado mostra depois do fechamento do questionário, tá bom? Mas eu vou explicar aqui mais para frente como é que funciona isso. As opções de revisão, neste caso aqui, eu tiro todas essas opções, tá? Por quê? Após a tentativa, ele vai ver os acertos e erros, feedback e tal. Isso eu não quero. Eu vou só deixar que ele veja a tentativa e a nota. Que nota que ele tirou. Ele não vai saber o que ele acertou ou o que ele errou. Mais tarde, ainda quando estiver aberto, eu também vou deixar do mesmo modo, tá? Só a nota e a tentativa, tá? Depois do fechamento do questionário, que é o encerramento do prazo, aí eu deixo tudo aberto, tá? Na parte da aparência eu não mudo nada. Das tentativas, aqui no caso de senha, eu também não coloquei nada, tá bom?
Feedback geral também não coloquei nada, mas vocês podem colocar aqui uma mensagem, né? Assim que o aluno terminar, você pode pôr uma mensagem aqui, ó, dizendo, ó, parabéns, né? Você concluiu essa prova, mas eu não coloco nada, né? A parte da configuração dos módulos, né? Que aí, no caso, quando você configura o boletim do aluno, aí você tem que identificar que tipo de prova é essa. Mais para frente eu mostro como é que tá o meu, tá? Para vocês verem. O marcador não precisa marcar nada e a competência também não. Feito isso, salva e mostra, tá? Salvou e mostrou, ele vai mostrar essa carinha aqui, tá? Se você colocou uma mensagem lá referente à prova, vai mostrar aqui também e vai mostrar a sua configuração aqui, ó. Vai mostrar uma tentativa, como você colocou. Você colocou aqui, ó, que vai iniciar a data de início e o fim, tá? E a duração da prova. Aqui você percebe que não tem nenhuma questão ainda inserida. Então, aí é a parte que a gente edita o questionário, que é onde a gente coloca as questões, tá? Aqui, nesse caso aqui, você vai adicionar uma nova questão, tá? Ou, se você já tiver um banco de questões, que no meu caso, eu fiz um banco de questões, tá? Eu utilizei as questões que foram aplicadas no semestre e essas questões que vão cair na prova, né? Eu não criei novas questões, tá? Para não dificultar para o aluno, tá? Ou vocês podem, se você já tem um banco de questões, você pode pôr de modo aleatório, que foi o método que eu utilizei, né? Como eu já criei o banco de questões, né? Eu coloquei em modo aleatório. Depois eu mostro como é que foi feito as minhas para vocês terem uma ideia, tá? Mas se vocês não têm nenhuma questão no banco, então vocês vão ter que criar uma nova questão, tá? Vai abrir essa telinha, tá? Aqui tem todos os modelos de questões, tá? Tem dissertação, múltipla escolha, resposta curta. O modo que vocês vão escolher é múltipla escolha, tá? Porque aí vocês já vão deixar meio automatizado o questionário. Então, assim você coloca já a pergunta e a resposta, e se o aluno responder certo ou errado, a nota já sai na hora. Então, é muito mais simples o múltipla escolha, tá bom? Adiciona, tá? Adicionou aqui, ó. Esse padrão MK aqui, ó, tá vendo aqui que ele aparece para mim 15? É que eu já tenho 15 questões no meu banco, tá? No caso de vocês, se vocês não estão utilizando o banco, vai aparecer como zero, tá? O nome da questão, você pode, no meu caso, eu coloquei o nome da disciplina, tá bom? Técnicas de negociação, para ficar mais separadinho no banco, até no banco do próprio servidor do AVA, tá? Aí, no caso aqui, você pode vir aqui e copiar isso aqui, ó, e colocar aqui a questão, tá? Aqui você coloca a questão que você quer, né? Você pode colocar da forma que você quiser, tem até uma parte aqui que mostra para configuração mais avançada, você coloca o nome da questão aqui, aí qual o seu nome é a questão, né? Feedback geral. Aqui, como ele deve responder, se você quiser preencher, não é obrigatório, tá? Se for uma questão que é muito, você tem que dar além da pergunta, você tem que dar uma explicação maior para o aluno, aí tem esse feedback geral, isso aqui aparece para ele. Mas o interessante não é preencher, tá? Aí, vindo para cá, aí aqui vem as respostas, tá bom? Aqui você não preenche nada. Aqui é o número das escolhas, né? Já vem aqui, ó, o número de escolhas, ele vem de uma forma que você pode colocar com sem numeração, como ABC maiúsculo, ABC minúsculo, 1, 2, 3. Aí você, professor, define isso, tá? Eu coloquei no modo padrão, que é ABC, tá? Para não confundir o aluno. O ID número da pergunta, se você quiser colocar aqui, questão 1, 2, 3, eu não preencho isso, tá? Mas aí vai de cada professor. Aqui a escolha 1, escolha 2, escolha 3, 4 e 5. Sempre no Moodle vem 5 alternativas, tá? Que seria A, B, C ou D, tá? Você pode adicionar mais? Pode, tá aqui você pode escolher até mais 3 escolhas, tá? Mas eu deixo sempre padrão do ENAD, então eu deixo do A, B, C, D, E. Aqui você coloca a primeira resposta, a primeira alternativa, a segunda alternativa. Agora, aquela que for a resposta correta, você tem que vir aqui e colocar 100%.
tá? Meu nome é Fabiana. Tá certo, é Fabiana. Jéssica, aí você deixa que tá errada, não tem nada. Maria, deixa nenhum, nada, né? Roberta, ou Silvia, né? Você colocou assim, alternativas, mas sendo aquela que esteja correta, você tem que deixar com 100%. Feito isso, salva, tá? Os outros você não precisa preencher nada e a sua questão está pronta. Ah, eu quero visualizar como é que está a minha questão. Você vem aqui e visualiza a questão. Ah, eu quero ver se a resposta está preenchida corretamente. Você vem aqui, ó, preencher com resposta correta. Ele vai vir aqui e vai te mostrar a resposta correta, tá? Você confere, sempre é bom conferir, né, para não dar nenhum problema, tá? E aí, fecha. E assim você adiciona as 10 questões. Esse número aqui, ele vem padrão, tá bom? É 1, tá? Nota máxima 10, porque assim, eu já deixei configurado todos os meus questionários, tá? Então, ele vai sempre aparecer com essa nota máxima e sempre que aparecer aqui no questionário, ele vai aparecer uma para todas. Então, são 10. No total da avaliação, vai aparecer 10 pontos aqui, ó. Você tá vendo aqui que aqui só aparece uma, né? Então, é só para você entender como é que é feita essa provinha, tá? Deixa eu só excluir isso aqui. Depois eu tenho que entrar no meu banco e excluir lá também, tá? Aí, feito isso, a prova, ela vai estar liberada lá para você estar visualizando ela, vai estar aqui, ó, não vai aparecer mais isso, né? Então, ela vai estar lá liberando para você. Eu vou mostrar como é que eu fiz a minha avaliação. Aí se vocês quiserem deixar oculto, vocês podem deixar oculto aqui, ó, para o aluno não enxergar isso, tá bom? Deixa eu excluir aqui. E agora eu vou mostrar como é que como é que eu configurei a minha, tá? Coloquei essa mensagem, coloquei uma imagem aqui, tá? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, né? Vim aqui, joguei uma imagem, período de provas, aí preenchi aqui, ó, coloquei um espaçozinho, coloquei em negrito, né? Depois fiz a minha assinatura aqui, salvei as mudanças, né? O que eu fiz. Aqui na minha prova, eu vou também editar aqui para mostrar para vocês como é que tá mostrando. Coloquei a mensagem, né? Deixei aqui a descrição na página do curso para aparecer. Aqui eu coloquei o período, tá? Dessa forma. As notas, que nem eu tinha configurado meu boletim, depois eu mostro lá como é que eu fiz, tá? Nota para aprovação, coloquei 0, tá? Aqui o layout, comportamento da questão, opções de revisão, tá? Aparência, tentativas, aqui eu não preenchi mais nada, vocês podem até dar uma olhada, não tem nada preenchido, tá do mesmo jeito padrão do Moodle. Salvei e mostrei, tá? Vai mostrar aqui. Aí eu vou mostrar como é que eu fiz o meu questionário, se vocês forem ver aqui, ó, tá a mensagem que eu coloquei, né? E aqui a minha configuração. O meu questionário, se vocês forem ver, como eu tinha falado no início, eu coloquei de modo aleatório e peguei o banco de questões que eu tenho disponível lá. Aqui está a pontuação, tá? 10 questões, valendo 1 ponto, o total de avaliações fica 10, e a nota máxima 10, tá? Aqui eu vou salvar. Aqui a prova substitutiva, né? Eu fiz da mesma maneira que a prova, né? A diferença é que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei umas informações referente a isso, né? Que precisa ir lá, né? Tem que pagar a taxinha, tal. Eu não sei o valor da taxa, por isso eu não mencionei, né? Mas aí, após a comprovação, eu libero a senha. E falei qual é o prazo para eles poderem fazer essa solicitação. Se não, e no caso, eu coloquei uma senha específica. Vou mostrar aqui como é que eu fiz, tá? A configuração é a mesma, tá? A diferença é as datas, porque o período da substitutiva é diferente, né? Aqui também, ó, a configuração que eu criei é diferente, tá? Comportamento da questão, a opção de revisão pode ver que é a mesma, tá? Aqui na aparência não muda nada. Agora, nas restrições, podem ver que eu coloquei uma senha, né? Essa senha eu coloquei.
Por que eu coloquei? Porque, assim, senão qualquer um pode ir lá e fazer a substitutiva, né? E a gente não quer, nós não queremos isso. Vocês podem também deixar para criar substitutiva, né? Depois, ou deixar um prazo maior, aí eu não sei, né? Eu fiz de acordo com o calendário acadêmico, então eu fiz de uma forma mais correta, né? Aí ver com o coordenador o que vocês acharem melhor para os alunos, né? Eu fiz uma coisa mais regrada, né? Para não ter nenhum problema com os alunos, né? E aí até eu fiz uma videoaula, né, com eles na semana passada, falando como é que funcionaria o tempo, a quantidade de questões, o que ia cair, né? Todas essas dúvidas, assim, referente às minhas disciplinas, né? Então, eu falei para eles que a prova substitutiva, ela precisa de uma senha, e essa senha eu que criei, né? E eu só passaria se eu tivesse o comprovante do pagamento da secretaria, tá? Aqui é referente à prova substitutiva, tá? Aí aqui o modo que eu coloquei as questões foi do mesmo modo aleatório, tá? 10 questões, idêntico. Aí o exame aqui eu coloquei informação, né? Que referente às notas, tal, que ele só vai poder fazer o exame se ele estiver dentro desse critério, tá? Só que o nosso Moodle, infelizmente, não tem como eu barrar para deixar automático isso, né? Eu até falei com o Eduardo, e o Eduardo falou que, infelizmente, não tem essa atualização que eu possa colocar lá. Se o aluno ficou com a nota final em 3,5, né, e 5, ele pode estar fazendo o exame. Eu já ia deixar isso automático, mas eu não consegui configurar isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que configurar igual a substitutiva, coloquei uma senha, né? E eu só vou liberar essa prova para os alunos que estão dentro desse perfil. Aí eu vou mandar uma mensagem específica para esses alunos, falando, olha, a prova está liberada do dia 29 até o dia 30, e a senha é essa. Peço, só que eu só vou mandar mensagem somente para aqueles alunos que estão dentro desses quesitos. Os demais eu não vou mandar mensagem, né? E se eu encontrar alguma avaliação que esteja fora disso, né? Eu já até falei na aula virtual que eu dei para eles, eu falei para eles que eu ia estar excluindo, né? Porque somente quem está dentro do critério. Né? Se estiver fora do critério, eu vou acabar excluindo e não vai estar valendo, né? Só mesmo para ter ciência. Fiz do mesmo modo, aleatório. Nesse caso, porque, gente, eu já tenho um banco de questão, tá bom? Então, é só estou mostrando aqui só para vocês entenderem como é que eu fiz, tá? Agora eu vou mostrar para vocês meu banco de questão, tá? Aí tá aqui banco de questões. São as questões que eu coloquei durante o semestre, tá? Então, eu coloquei dentro do semestre. E aí, eu criei as questões aqui. Então, você pode ver até que tem várias questões nesse banco. Tem 16 questões aqui, ó. E quando eu jogo no modo aleatório, ele aleatoriamente, ele pega 10 questões do banco de 16, tá? Então, assim, o aluno não vai ter a mesma avaliação, né? Cada aluno vai ter uma avaliação diferente, vai ser aleatoriamente para cada um. Então, assim, não vai cair a primeira questão, qual é o seu nome? Segunda questão, X. Não vai cair isso. Tá? Eu vou até entrar aqui, porque eu também a questão que eu criei, qual é o seu nome, ela veio aqui, veio para cá. Eu tenho até que tirar essa questão daqui do banco, porque senão ela vai acabar entrando nas questões lá. Então, essas questões aqui foram as que eu criei durante o semestre, né? E eu coloquei já no banco para poder o aluno estar respondendo e como ele estudou isso, como ele já utilizou isso, para facilitar até para o lado dele, né? Eu não criei um novo banco com novas questões, que seria o correto, né? Mas eu aproveitei o banco já existente, tá? Então, é só para vocês terem um conhecimento do que eu fiz, como eu fiz, né? Para, se vocês quiserem, eu até mando as mensagens para criar um padrão. Se vocês precisarem de ajuda, eu também posso até estar auxiliando nesse ponto, tá bom?